Você pega aqui, por exemplo, brinquedo, uma Mattel da vida. Aí os caras vão lá, Barão Distribuidor, Reval, fazem a importação de um produto. Aí chega o produto aqui, eles tentam distribuir tudo, mas o produto encalhou, não vendeu. Aí chega numa determinada época do ano, a Mattel vira e fala, ó, isso aqui não vendeu? Então vou te dar uma verba aqui para te ajudar aqui, para você trabalhar melhor esse produto, né? No caso de videogame é complicado isso aí, que os caras não vai dar verba nunca, né, pra baixar um videogame. Cara, vou te falar, assim, console é bem mais difícil, né? Console, é que assim, a gente tem 2 modelos, né, de negócio quando a gente faz o planejamento das operações. Quando a gente faz um planejamento de jogo, a gente tem um período que ele é lançamento, a gente tem um período que a gente passa ele lá para catálogo, e aí depois a gente passa o período que ele vai mais para como se fosse um saldão, né? Fica um pouco mais acessível até ali para continuar puxando o consumidor. No console é diferente, porque console você não tem um lançando a cada momento também. Normalmente o ciclo aí dos consoles é 2, 3 anos, às vezes até um pouquinho mais, né? Dura uns 8 para 10 anos. É modelo, né? Falando, tipo, porque vem outros, é verdade. Que vem algumas atualizações. Então assim, você tem que planejar muito o volume do Brasil. Então, o Brasil hoje... e aí você vai em cima de histórico, né? O histórico do Xbox e Microsoft era muito difícil você fazer isso porque você teve um 360 que foi um negócio absurdo, né? O Xbox 360 de venda. Aí você passou pro One, que a gente chama do One Carmel, que é aquele que era... A capa dele era preta, né? Que o nome é One Carmel. Cassete. Aquele grandão assim. E aí você tem as versões S, enfim, o Series S agora, X. Cara, é muito difícil você fazer um planejamento preciso. Você tem que trabalhar... O que hoje acaba trabalhando muito é eu vou projetar esse mês, o próximo e esse terceiro aqui. Porque esse terceiro aqui se der problema nesses 2, eu tenho estoque para um terceiro. E aí, o que eu tenho de canal vindo do produto, talvez eu alongue um pouquinho mais para não chegar e só inflar meu estoque. Entendi. E você tem uma questão, hoje está impactando mais do que no passado, uma variação cambial. Tanto você vê o preço de console, tá alto, baixou, subiu, desceu. É um negócio que você fala, eu não consigo entender direito. Então, como que a gente normalmente fazia? A gente sentava com os varejos, né? Então a gente fazia com os varejos nacionais, entendia a projeção deles de número, pelas demandas e pelos quantas peças que eles iam puxar. Quantas peças que eles iam puxar, se ia ter algum evento deles que ia trazer um tráfego maior para o site ou não, que talvez poderia afetar a demanda, né? Igual você colocar um Xbox lá para vender, vamos pegar um exemplo de uma Amazon, num período que ela faz o Prime Day, o fluxo de pessoas lá é muito maior, né? Então, tanto que eles têm um fluxo maior no Prime Day, às vezes até do que numa Black Friday. Sim. Então, assim, A Shopee, nas datas iguais, né, que eles estão querendo emplacar, tipo 9 do 9, 10 do 10, 11 do 11, né? Eles querem muito emplacar essas datas. Então, você tem um fluxo de pessoas muito maior ali. Então, você tenta contemplar tudo isso dentro da sua estratégia. Aí você pega os varejos que são os nacionais, né, que a gente chama, faz o planejamento com eles. A gente tem de varejo regional também e a gente entra na linha dos varejos especializados, tá? Fez esse planejamento, cara, a gente traz o volume e normalmente tenta planejar de 2 a 3 meses de abastecimento com eles. E aí a gente traz o volume, pensa que demora aí em torno de 30, vou arredondar aqui, uns 30 dias no processo de importação, tudo normal, sem surpresas, né? Vamos dizer assim. Um mar calmo, né? Vem marítimo, normalmente mar calmo, sem surpresas. 30 dias. Então, assim, dá pra você se planejar. Chegou o produto aqui, você tá vendido por 2, 3 meses. É uma compra sem risco, então. Console é uma compra um pouquinho mais sem risco, até por uma questão de demanda do mercado. Sempre foi muito mais demandado o mercado do que a gente teve de disponibilidade do produto no Brasil. A gente nunca teve uma época assim que eu vou te falar, pelo menos eu não acompanhei no meu período de tá faltando muito console, a gente precisa queimar console porque não tá vendendo. Porque, cara, o console é o... mais faltou do que sobrou, mais faltou do que sobrou. Console, o que às vezes acontece é em troca de geração. Que daí você tem, às vezes, o produto anterior, então, tinha um Xbox, o Carmel, né, o preto que a gente falou, foi lançar o S. Às vezes você tem um volume já aqui e o consumidor já está olhando para o outro, se a diferença de preço é muito pequena, o cara, ao invés de comprar esse, vai querer comprar o outro. Aí você faz um reposicionamento do produto anterior
para mais baixo, até para você dar a possibilidade, para às vezes um consumidor que ele não vai conseguir comprar agora o lançamento, mas eu quero trazer esse cara para a plataforma. Então eu vou trazer ele através do produto anterior. Mas aí a Microsoft participa disso aí com vocês, no caso. Tem todo um planejamento de baixa de preço do item, né? De reposicionamento. Essa reposição eu acho que é fácil, não é que é fácil, mas ela é previsível porque você já tem um histórico. E para você lançar um produto novo, como é que é feito esse estudo? Então, você tem um jogo que ninguém viu. Então, o jogo é mais difícil, aí você vai por... Tudo tem histórico. Mas aí você tem que ir para semelhação, que é, por exemplo, vamos pegar um FIFA e PES. Você tem o número do FIFA e do PES. Tanto que foi do ano anterior, quanto que foi do concorrente. Então você consegue ter ali mais ou menos um norte de... vai sair um FIFA Street agora. Então aí você vai pegar o FIFA Street anterior, lançou quanto? Lançou quantas peças que a gente vendeu no Brasil? Vendeu 10 mil peças, exemplo. Qual preço a gente vendeu? Vendeu a R$200. Esse vai lançar 200. Qual que é a projeção? A projeção é vender a mesma quantidade. Só que aí tô lançando FIFA Street, aí eu pego uma outra comparação aqui também, que é, o FIFA normal. No ano passado vendeu tantas, nesse ano subiu 10%. Será que o FIFA Street vai ter esse impacto de 10% acima também? Não dá pra comparar o Street com o normal, né? Mas a gente compara a questão de crescimento de futebol, entendeu? Da classe de futebol. Para ver se está tendo um maior apetite do consumidor por esse gênero. Isso acontece muito. Futebol não precisa tanto, porque é um pouquinho mais fácil, né? Um pouco mais previsível isso. Mas jogo de luta é mais difícil. Eu ia falar que você tem um Mortal Kombat, que é uma referência de jogos de luta. Tem o anterior, né? Aí você vai lançar um Injustice, que não tem nada a ver com o Mortal. Às vezes dá merda. Vamos lançar o Injustice. Olha aqui, né? Um jogo de super-herói de luta. E aí, entendeu? Era essa a questão. Como é que você vai basear em quem? The Witcher deu merda. Saiu The Witcher, os caras achou que ia vender tanto, vendeu muito mais do que os caras achou. Ficou faltando The Witcher no mercado. Faltou rapidíssimo, né? Assim, foi um negócio, teve que ter uma segunda importação dos caras com urgência, porque acabou. Mas a minha ideia era essa, como é que ele baliza quando ele vai lançar o produto, né? Da onde que vem a informação, como é que faz a coleta dessa... Não sei se os caras querem arriscar, entendeu? A tentativa é por histórico. A gente já teve casos, e onde que a gente vê se deu certo ou deu errado? Deu 3 meses ali e acompanha o que tá acontecendo com o jogo. Deu 3 meses, ele baixou muito absurdamente, talvez tenha dado errado e essa baixa porque tá com muito estoque nos varejistas, né? E aí você precisa fazer um movimento, porque estoque parado, dinheiro parado, o varejista, todo mundo precisa dar lucro, né? Então começa a pressionar um pouco. Que a gente teve um pouco de... Eu acho que foi muito também o primeiro de luta ali que começou um pouquinho a ser mais exclusivo, que tinha muita questão de exclusividade. Lança só em PlayStation ou só em Xbox? Vocês vão lembrar do Street Fighter. Sim. O Street Fighter teve uma expectativa gigantesca, né? De qual? Do Play 3 ou do Play 4? Do Play 4. Flopou, né? Então assim, só que Street Fighter, cara, é uma franquia legal, conhecida, super... Cara, renomado. Todo mundo, assim, que joga jogo de luta já jogou Street Fighter. Esse jogo, os caras se fuderam. Começou com Street o jogo de luta, assim, no formato que a gente vê hoje, né? Então, só que esse foi um que a gente fez um planejamento lá e fez um número X de projeção. Esse foi um desse caso. Cara, ele foi numa plataforma exclusiva, na época era só PlayStation, né? E aí o jogo não teve a performance que a gente imaginou. Cara, ele foi assim, de cara ele foi aquém. E aí começou a ter estoque nos varejos. Putz, precisamos movimentar, vamos fazer ação de marketing ou vamos fazer ação de preço. Aí a gente tem conversa aberta com o varejo, né? De entender o que a gente vai fazer em conjunto ali, porque tem que se fazer alguma coisa. Entender se é a comunidade que não gostou do jogo por algum motivo. Igual o Cyberpunk, foi um jogo super aguardado. Eu ia falar eu tô só esperando. Eu vi sua cara aqui. Flopou pra caralho, foi muito. Você viu a cara de Keanu Reeves que tava ali, né? Não, mas e na hora veio aqui também, eu falei... É um jogo que flopou pra caralho, a galera ficou super preocupada, né? O jogo saiu caro. Saiu caro e expectativa, assim, de jogo. Todo mundo olhava e falava, Cyberpunk. E vai. Cara, depois que lançou, teve algumas questões. No segundo dia, a galera já tava metendo pau e falando pra ninguém comprar. Exato, assim, cara, hoje a coisa é muito mais rápida, né? Você lançou um jogo, o jogo tá com bug ali, cara, a galera vai saber em horas.
Vai ser em horas que a galera vai saber. E isso impacta, porque, pô, você vai pegar... Você tem R$200 ali. Você vai comprar o jogo que tá com bug? Você não vai. Eu vou comprar outro jogo, depois espera consertar o bug e eu compro o jogo. Então, e a galera é engajada, né, mano? Porque a galera do game é engajada. O cara falou ali em 1 minuto já. A não ser que você seja aquele cara que, tipo... acompanhei a história, o negócio ali. Não, tá com bug, mas tudo bem. Vou comprar e não me importo. Quero jogar mesmo assim, quero ter a experiência. Beleza. Agora... vai ter essa parte, mas ela não é o suficiente para atender a demanda, né? Não, que a gente tem o público ela não dá a demanda necessária. A gente tem um público hardcore, né? Que aí é o cara realmente apaixonado pelo game, que a gente fala que respira o game. É o cara que vai estar, igual, vou pegar um pouquinho cinema agora. Marvel. É o cara que vai estar vestindo camiseta da Marvel, Sim. que vai... É esse cara, esse é o hardcore. A gente tem um público de massa. A gente fala muito que PES e FIFA entra um pouco mais no público de massa, né? Assim, a galera, no geral, gosta de futebol. Então assim, é um jogo que vai sair. E a gente tem um terceiro nicho que a gente olha um pouco mais, que daí é uma questão mais de infantil, né? Que é mais pra... que é comprando pro terceiro. Então assim, é o pai e a mãe que tá comprando pro filho, ou você tá comprando para dar de presente para alguém. Então seria o terceiro público aí um pouquinho mais nesse cenário de games.